Existe um elemento fundamental para entender a questão palestina e a fundação do Estado de Israel, que é o sionismo. O sionismo é a ideologia que funda o movimento de ocupação da Palestina, principalmente por judeus europeus. Então vamos falar um pouco sobre como essa ideologia surge. No século XIX, alguns intelectuais judeus começam a unir o estudo do judaísmo com ciência e filosofia. Isso acontece ao mesmo tempo que os judeus estavam sendo cada vez mais perseguidos na Europa, inclusive com vários episódios de massacres que ficam conhecidos como pogroms. No final do século XIX surge um intelectual que seria o fundador do sionismo político, que é o Theodor Herzl. O Herzl era um judeu austríaco que se preocupava muito com a questão da assimilação, que seria a capacidade ou não dos judeus se assimilarem aos estados nacionais europeus. O Herzl chega à conclusão de que não há a possibilidade de assimilação. E o que ele propõe como solução é o sionismo político. O sionismo político é basicamente a transformação do judaísmo de uma religião e dos judeus de um grupo étnico para uma nacionalidade. Ou seja, ser judeu se torna uma identidade nacional. Só que para ter nacionalidade precisa ter nação. Como o próprio nome sugere, sionismo se refere ao Monte Sião, que fica em Jerusalém. E Jerusalém, por sua vez, fica numa região que há séculos era conhecida como Palestina. Só que tem um problema. A região da Palestina já era ocupada principalmente por árabes muçulmanos. E é nesse ponto específico aqui que eu quero focar. Talvez vocês já soubessem que o sionismo é esse movimento político que visa criar um Estado judeu. Só que algo que é muito ocultado da história do sionismo é o quão racista ele é. O Herzl sabia que tinha gente lá, e ele sabia exatamente quais pessoas estavam lá. Só que existirem pessoas lá não era problema nenhum, porque o Herzl se inspirava muito no colonialismo europeu. E o colonialismo europeu tratava os povos nativos como inferiores culturalmente, moralmente e racialmente. Se você não acredita em mim, deixa eu pegar uma citação do Herzl aqui. Abre aspas. A maior parte dos judeus não é mais oriental. Como representantes da civilização ocidental, queremos levar limpeza, ordem e costumes iluminados do ocidente a esse canto agora infecto e desolado do oriente, a esse canto doente. Fecha aspas. Não é uma citação isolada, deixa eu pegar outra aqui. Isso aqui é o Herzl se dirigindo aos ingleses. Abre aspas. Em benefício da Europa, edificaremos lá uma trincheira contra a Ásia. Representaremos o posto avançado da civilização contra a barbárie. Fecha aspas. O sionismo, por ser fundado em bases coloniais europeias, é profundamente racista. Não existe sionismo que não seja racista. O sionismo é um projeto de supremacia racial. Essa é a razão pela qual os palestinos são tratados como cidadãos de segunda classe. Por isso, eles não podem ter nacionalidade em Israel. Não podem ter usufruto da terra, ficam confinados ou são expulsos. E isso contribui para a compreensão do que está acontecendo agora na Palestina. Se você quiser entender mais desse tema, dá uma olhadinha no meu último vídeo lá na rede do lado.